Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então agora à segunda parte desta primeira aula. E neste momento nós trabalharemos a carta aos Hebreus, que, embora a priori, não seja tratada como cartas gerais, ela de um tempo para cá, alguns estudiosos do Novo Testamento, quando trabalham as cartas gerais, acrescentam Hebreus ao conceito de cartas universais. Isso porque uma outra maneira de pensar a segregação das cartas gerais no Novo Testamento é pensar que o que nós temos efetivamente são duas divisões de cartas neotestamentárias. A primeira divisão são as cartas paulinas, que nós chamamos de corpos paulinos. Então, é aquele conjunto de cartas atribuídas à autoria do apóstolo Paulo. E tudo o mais que não é de autoria paulina é chamada de cartas gerais. Né? E aí, então, nesse sentido, Hebreus, que durante algum tempo foi considerada de autoria paulina, ela não era trabalhada dentro das cartas gerais. Mas, já de algum tempo, os teóricos têm ido em direção de afirmar que Hebreus não é uma carta de autoria paulina. Então, por esta razão, ela então agora vai ser trabalhada por nós dentro da categoria de cartas gerais. Então, o que nós temos de cartas no Novo Testamento, nós podemos resumi-las em dois grandes blocos. Cartas que foram escritas por Paulo e as demais cartas. E essas demais cartas, que vão de Hebreus a Judas, elas serão trabalhadas especificamente por nós no módulo da disciplina Panorama das Cartas Gerais. Dito isso, então, vamos pensar agora um pouco do contexto que deu origem à carta aos Hebreus. Então, à medida que o cristianismo primitivo ele se propaga pelo mundo mediterrâneo e os primeiros cristãos começam a enfrentar desafios sérios, como nós falamos no primeiro tópico, ou na primeira aula, que foi relacionado tanto a perseguições quanto imperiais, a partir de Nero, como perseguições oriundas do próprio judaísmo e da religião circundante daquela época. Bom, nesse sentido, o texto de Hebreus ele é escrito como resposta pastoral enérgica e cuidadosamente elaborada às necessidades de pessoas em dificuldade. Então, o autor segue aqui um estilo de sermão, do primeiro século, e alterna entre exposição da pessoa e da obra de Cristo e advertências ao público para que eles mantenham a obediência e a perseverança na fé em Jesus Cristo. Então, a carta aos Hebreus ela é escrita dentro de um contexto de algum tipo de perseguição, de dificuldade que os cristãos estavam vivenciando. Bom, quando nós pensamos, então, agora nas informações gerais como autoria, é importante a gente pensar que, assim como os evangelhos, a carta aos Hebreus, ela não tem, no texto propriamente dito, no seu próprio texto, no conteúdo da carta, a identificação do seu autor. Ou seja, por essa razão, essa carta ela é identificada como uma carta anônima, Muito embora, ao decorrer do tempo e durante a história da igreja, inúmeras foram as sugestões acerca do autor dessa carta. A Igreja Oriental Antiga, por exemplo, atribuía essa carta à obra paulina. Tertuliano atribuía essa obra a Barnabé. Lutero, por exemplo, dizia que era uma obra de Apolo de Alexandria. Calvino atribuiu a Clemente de Roma ou a Lucas. E outros autores tentaram atribuir, seja a Áquila, Priscila, Lucas, Silas, e tantos outros foram alvos aí dessa possibilidade de autoria. É bem verdade que o que os autores hoje dizem
é que talvez uma das certezas que a maior parte deles tem é que esta obra não trata-se de uma obra paulina, como no passado, até o terceiro, quarto século, acreditava-se, né? Então, o que nós temos acerca do autor? O que a gente tem é aquilo que o Oscar Cullmann ele diz que a única certeza que nós temos é que o autor desta obra é um cristão estudado, de origem judaica, que não somente domina melhor a língua grega do que os outros autores do Novo Testamento, mas assimilou a fundo a cultura grega. Ele cita abundantemente o Antigo Testamento, né, em sua tradução grega, a Septuaginta, e sua piedade fica inteiramente centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, o que nós temos aqui, provavelmente, é um cristão helenista, bem preparado, conhecedor do Antigo Testamento, e aqui é importante a gente destacar que o autor dessa obra cita em abundância o livro de Salmos, né? Então, essa é a informação que nós sabemos acerca da autoria. Quando a gente pensa, então, agora nos destinatários, né, o público-alvo original dessa mensagem, pelo que tudo indica, ele era majoritariamente formado de cristãos judeus, né, de origem judaica, e estão, ao que tudo indica, sob pressão para abandonar a fé cristã. Então, pressão essa que poderia ser oriunda da sinagoga ou perseguição dos gentios não cristãos, né, que de alguma forma estavam tentando levá-los a voltarem atrás da mensagem e da fé que eles haviam assumido. Quanto à data, o autor ele cita a libertação de Timóteo, no capítulo 13, versículo 24, que foi preso durante a perseguição de Nero. Além disso, refere-se a uma segunda geração de cristãos, pois se dirige a pessoas cujos líderes já morreram. Por essas e outras razões, o Carson e o Moore atribuem, né, a esta carta uma data de escrita entre 65 e 96 depois de Cristo. Okay? No que diz respeito ao propósito, o Walter Kaiser Jr., autor desta obra, como eu falei, ele apresenta que o autor dos Hebreus tinha pelo menos dois propósitos ao escrever essa carta. O primeiro era uma necessidade de dirigir-se de modo pastoral àqueles que precisavam de motivação especial para permanecer fiel e não desertar da fé cristã, ou a fé em Cristo. E o segundo propósito era a necessidade de expor o ensinamento da supremacia e da finalidade de Jesus Cristo. Então, aqui nós temos dois propósitos que são profundamente pertinentes e necessários levando em consideração o contexto que nós vimos que essa igreja, que essa comunidade está inserindo. E aí, pensando nisso, o Carson e o Moore, eles, não desprezando o propósito, né, ou esses propósitos apresentados por Kaiser Júnior, mas ele, nessa obra aqui, ele vai dizer que, independente dos seus motivos, não são tanto os motivos que interessam ao autor, mas sim as consequências. Cristo, seu sacrifício e sua obra sacerdotal são tornados tão relativos que na prática são negados. E a apostasia está a um passo. É para evitar uma catástrofe dessa que o autor escreve esta carta. Então, Carson e Moore estão dizendo que esta carta, para além de finalidades pastorais, para motivar os irmãos a permanecerem na fé, né, para além da finalidade de expor os ensinamentos acerca da supremacia de Cristo, Carson aqui ele vai tentar sintetizar o propósito desta obra, dizendo que o autor está tentando evitar a catástrofe da apostasia, ou seja, a catástrofe do abandono da fé por parte da comunidade para a qual ele está escrevendo.
Pensando nos temas, o autor aos Hebreus ele trata de diversos assuntos. Dentre eles, nós vamos destacar aqui pelo menos 4 na aula de hoje, tá? O primeiro assunto que o autor aos Hebreus ele vai trabalhar, e vai trabalhar em abundância, é acerca da supremacia de Cristo. Então ele vai dizer que Jesus ele é superior tanto aos anjos, tanto a Moisés, quanto aos sacerdotes, como também em relação à antiga aliança. Então percebam que o autor aos Hebreus ele vai tratar de forma consistente, inclusive fazendo referências em abundância ao texto da antiga aliança, do Antigo Testamento, né, para justificar e apontar a superioridade de Jesus sobre todas as sobre os seres angelicais, os seres humanos e sobre as instituições importantes da antiga aliança. Então, esse é o primeiro ponto que o autor aos Hebreus vai destacar aí para nós. Um outro ponto, né, um outro tema que é abordado pelo autor aos Hebreus diz respeito aos grandes exemplos da fé, que o famoso capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre os heróis e heroínas da fé, né? Homens e mulheres do Antigo Testamento que escolheram obedecer a Deus e por isso tiveram suas histórias preservadas com uma finalidade, que era inspirar outras pessoas a permanecerem no caminho da fidelidade a Deus. Então nós vamos ver homens como Abrão, né, Noé, né, e tantos outros que figuraram como heróis e heroínas da fé e que servem para nós como inspiração. Um outro tema muito trabalhado pelo autor aos Hebreus é o tema da maturidade. O autor aos Hebreus, então, ele faz um convite àquela comunidade ao amadurecimento da fé, porque ele estava preocupado com a imaturidade espiritual da comunidade, das pessoas para as quais ele estava escrevendo esse texto. Ele desejava que aquelas pessoas se alimentassem de um alimento mais sólido, mas eles agiam, né, e se comportavam como bebês, como crianças que precisavam de leite. Né? Por esse sentido, por essa razão, o capítulo 5 e o capítulo 6, o autor dos Hebreus vai fazer um apelo, né, forte, apaixonante para aquela comunidade, a fim que eles abandone os rudimentos, não no sentido de deixar, de esquecer, mas no sentido de crescer, de pensar e de evoluir, de aumentar, né, a sua maturidade, né, de crescerem na fé e no conhecimento de Jesus, porque a maturidade espiritual é ela que dá suporte para perseverar diante da dor, diante do sofrimento, diante das adversidades da vida. Então, nesse sentido, o autor dos Hebreus vai trabalhar de forma muito interessante, né, o tema da maturidade. E um outro assunto, e eu diria um assunto inédito, uma contribuição, eu diria assim, formidável, espetacular da obra de Hebreus, da carta aos Hebreus, a teologia do Novo Testamento, né, eu diria que ela está relacionada a apresentar Jesus como sumo sacerdote. Então, nós vamos ver no Novo Testamento Jesus sendo apresentado como profeta, Jesus sendo apresentado como rei, mas em nenhum livro do Novo Testamento, nenhum autor do Novo Testamento abordou de forma clara, né, e contundente esse ministério sacerdotal de Jesus, como o autor aos Hebreus fez. Então, a grande novidade da carta aos Hebreus é o título de sumo sacerdote atribuído a Jesus. Então, Hebreus ele é o único autor do Novo Testamento que chama Jesus de sumo sacerdote. E isso ele faz de uma forma tão interessante e de forma tão especial que em cada capítulo, né,
dos 13 capítulos da obra aos Hebreus, em cada um dos capítulos tem pelo menos uma referência de Jesus como sumo sacerdote. Então, isso é importante, esse é um ponto, inclusive, que alguns autores tentam utilizar como ponto de contato para entender ou para justificar uma data posterior a 70 depois de Cristo. Por quê? Porque o ministério sacerdotal, né, ou a figura do sacerdote dentro da tradição judaica do primeiro século, era uma função muito importante que também tinha elementos políticos no cristianismo, do judaísmo do primeiro século. Então, falar de Jesus como sumo sacerdote poderia ser entendida como uma afronta muito grave, não apenas à instituição religiosa do judaísmo, mas quanto às autoridades, por exemplo, do sumo sacerdote, né, que era, de certa forma, o responsável pelo sinédrio da época. Então, isso poderia gerar muitos problemas que alguns autores vão dizer que propositalmente a maior parte dos autores do Novo Testamento deixou de falar, né, para evitar uma maior animosidade com o judaísmo, uma vez que, por exemplo, dentro do conceito de missões paulinas, o primeiro público que Paulo se dirigia ao chegar numa determinada cidade era o público da sinagoga. Paulo procurava a sinagoga e apresentava o evangelho. Então, o autor aos Hebreus, partindo dessa argumentação, talvez ele esteja escrevendo em um período depois de 70, uma vez que em 70 o templo de Jerusalém ele é destruído, né? E aí então, a partir daí, a religião judaica ela assume novas dimensões no que diz respeito ao lugar de culto e às funções, né, religiosas daquela ocasião. Então, esse é um ponto interessante e é um ponto que a gente pode abordar com mais tempo em uma outra ocasião. Então, no primeiro momento, essa é uma síntese da carta aos Hebreus. Espero que vocês tenham gostado e, como dever de casa, eu peço que vocês leiam a carta aos Hebreus e, para a próxima aula, leiam também a carta de Tiago e primeira de Pedro. Tudo bem? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro.